nós não podemos transformar a nossa vida espiritual em um ato religioso, que nós fazemos uma atividade ou fazemos uma prática religiosa uma vez por semana aos domingos. Não, a nossa vida espiritual, ela é muito maior do que isso. É importante congregar, sim. É importante estar na igreja, sim. Mas é importante o relacionamento com os irmãos. É importante nós vivermos o corpo de Cristo. É importante nós partilharmos as nossas mesas, partirmos o pão, porque assim a igreja do primeiro século vivia. E eu quero dizer para vocês, não houve nenhuma igreja na face da terra que viu tantos milagres como a igreja do primeiro século. Amém? Nós estamos num tempo que nós estamos buscando viver o legado que Jesus deixou e aquilo que iniciou na igreja do primeiro século. Por isso, nós não podemos transformar as nossas práticas em atos religiosos, nem no momento de congregar, nem no momento de ofertar, nem no momento de viver o reino. Isso não pode ser uma prática religiosa. Pelo contrário, isso deveria ser algo que nós fazemos com intencionalidade, com consciência do que estamos fazendo, para que possamos alcançar os resultados daquilo que fazemos. E eu quero ler com vocês um texto que nessa semana tem ardido no meu coração, Lucas 24. Abre aí. Lucas 24, um texto que tem ardido no meu coração. Eu tive a oportunidade já de compartilhar hoje de manhã, no momento que nós fizemos de ceia, no retiro. E quero trazer a vocês aqui, agora com mais tempo, podendo elucidar um pouco mais. Mas eu quero trazer Lucas 24. E nós vemos aqui algo muito poderoso, que foi no primeiro dia da semana, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Infelizmente, nós vemos em outras religiões fotos de Jesus na cruz, ou crucifixos, ou Jesus num local ali, num túmulo morto, né? uma imagem de Jesus. Mas eu quero dizer para você, quando você vai a Israel e você entra no túmulo, está escrito lá, ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Então, uma das grandes experiências quando a gente vai a Jerusalém é ir até o túmulo onde Jesus estava colocado, foi colocado ali por José de Arimateia, um túmulo novo que nunca tinha sido usado. E depois, no primeiro dia, ou seja, ao terceiro dia, mas no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Ele está vivo, ele ressuscitou. Diga para o seu irmão, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Então diz assim no texto, acompanha comigo, Lucas 24, a partir do 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Gente, isso aqui era uma tradição. Isso aqui era uma tarefa que as mulheres ou as pessoas daquela época estavam acostumados a fazer, que é levar os aromas, que é levar os perfumes, que é chegar lá, né, e fazer aquela choradeira, enfim, porque era hábito da época. Porém, havia uma distinção da história dos demais mortais com a história de Jesus. Amém, queridos? Eles transformaram esse hábito num ato religioso. Só que Jesus não estava no túmulo. No 2 diz assim, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Como elas ficaram? Olha o 4. Aconteceu que perplexas a esse respeito,
apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. Será que não havia sido dito para essas mulheres? Porque, deixa eu dizer algo para vocês. Tem pessoas que acham que Jesus só teve 12 discípulos. Não, ele elencou 12, ele escolheu um número de 12 para treiná-los. Mas Jesus tinha mais discípulos, inclusive mulheres, discípulas, que estavam ali contemplando a sua morte, ou estavam indo ao túmulo, ou estavam acompanhando no meio da multidão, quando Jesus ministrava os milagres e caminhavam juntos. Tinha momentos que Jesus servia à mesa dos 12. Tinha momentos que Jesus servia à mesa de todos os discípulos. Tinha momentos que Jesus servia toda a multidão. E olha que teve momentos que ele multiplicou o pão e serviu literalmente de pão toda a multidão. Será que essas mulheres não sabiam que Jesus estava para ressuscitar? Será que no meio do caminho ele não disse: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar? Mas elas andavam com Jesus, mas provavelmente não criam completamente na palavra profética. Será que temos pessoas assim nos dias de hoje? Pessoas que dizem: eu ando com Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas na verdade não creem de fato que Ele possa mudar a tua história, que Ele possa ressuscitar os teus sonhos, que Ele possa ressuscitar a tua vida, os teus projetos, que Ele possa te tirar desse buraco. Será que tem gente assim nos dias de hoje? E olha o que acontece no versículo 5: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então a pergunta daqueles anjos foi: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Parece uma pergunta sem muito propósito, mas ela é muito profunda. E essa pergunta, quando eu estava lendo essa semana, ela mexeu com o meu coração, porque muitas vezes nós podemos, por religiosidade, estar buscando em túmulos aquele que vive, por não entender o que foi profetizado, o que a palavra profética já nos disse, que ele ressuscitaria. Elas estavam agindo, preparando aquele momento com aromas, com perfumes. Mas aquela mulher do vaso de alabastro já havia preparado a morte de Jesus. Chegaram atrasadas. Deixa eu dizer algo para vocês. Será que muitas vezes nós estamos procurando vida em lugares de morte? Será que muitas vezes nós estamos buscando viver, ter prazer nessa terra, ou trazer sentido para as nossas vidas em lugares onde só tem morte? Será que alguém pensa aqui que talvez, pastor, a minha situação financeira está terrível? Talvez alguém possa achar que se ela ganhar bastante dinheiro, isso vai trazer paz ao seu coração. Eu vou dizer: isso é mentira, querido. Isso não é verdade. Talvez você possa achar que quando a tua família estiver resolvida, isso vai ser o motivo da tua alegria. Eu vou dizer que pode te trazer uma alegria momentânea, mas as coisas boas dessa terra, nós acostumamos rápido. O que realmente vai gerar vida em nossas vidas é quando nós pararmos de procurar nas estruturas terrenas, nos túmulos terrenos, a verdadeira vida que Ele quer nos dar. E aí,
eles dizem assim, no 6, ele não está morto, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Uau! Finalmente! Caminhavam com Jesus, mas no fundo, as palavras não estavam vivas no coração. Quantas pessoas hoje vivem assim? Até mesmo dentro da igreja, caminham com Jesus, mas no fundo, não acham que Jesus pode curar. Ou até acham assim, se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. E aí eu te pergunto, se Ele não quisesse te curar, por que Ele morreu para que você fosse curado? É a mesma coisa você dizer, se Deus quiser me salvar, Ele me salva. Se Ele não quisesse te salvar, será que Ele teria morrido para você ser salvo? Então, meu irmão, eu quero dizer para você que muitas pessoas, muitas vezes, fazem parte das fileiras, mas vivem parcialmente, ou talvez uma parcela muito pequena, do que realmente Jesus pode dar. Essa história, ela continua, e hoje eu quero ser breve, porque eu quero ter tempo para nós orar no final, amém, queridos? Essa história, ela continua depois ali, quando vamos pular para o 13. Nós vemos que agora estavam 2 discípulos no caminho de Emaús. Quem já conhece a história aqui dos 2 discípulos? Então Jesus, ele sai daquele lugar e ele vai, são os primeiros, praticamente os primeiros que aparecem, são aqueles no caminho de Emaús. No 13 ele diz assim, naquele mesmo dia 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Agora olha o 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eu fico pensando, por quê? Quando Jesus aparece ali no meio deles, Jesus já não disse assim, Shalom, queridos, graça e paz, discípulos do avivamento, eis-me aqui, ressuscitei. Não. Jesus não permitiu que eles os reconhecessem. E eles foram pelo caminho até a aldeia de Emaús, batendo um papo, onde eles contaram para Jesus, sem reconhecê-lo, toda a história, sobre Jesus. E Jesus foi ali, vendo a história dele mesmo, através da boca daqueles discípulos. Então, ele foi contando, e eu quero resumir. Depois de eles contarem a história, no 25 diz assim, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Novamente, Jesus encontra aqui, agora, 2 discípulos que estavam tardos de crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Novamente nós vemos aqui incredulidade, falta de fé. Estava falando de discípulos, não eram estranhos. Não eram estranhos. Eram discípulos que ouviram as profecias, mas não creram. Eles achavam que o fato de Jesus ter ido para a cruz, ali havia terminado tudo. Tem gente assim, tem gente que caminha, mas não entende, caminha perto de Jesus, mas não reconhece, parece que os olhos são fechados. Sim ou não?
26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí Jesus, começando por Moisés, ele começou a contar toda a história de novo para eles. Amém? E quando se aproximavam, no 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então Jesus ia seguir em frente. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque à tarde o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, presta atenção agora. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Nesse momento, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Depois disso ele desapareceu da sua presença. Então eles voltaram para Jerusalém. E aí no 34 diz assim: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois de Emaús contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido como no partir do pão. Essa palavra falou muito comigo. Parece uma palavra tão simples, e é mesmo. É uma palavra bem simples. Não tem nenhum conteúdo teológico rebuscado, mas é uma história simples, mas profunda. Primeiro, aquelas mulheres que estavam procurando no túmulo, no lugar dos mortos, aquele que vive. Mulheres que já sabiam, que já entendiam, haviam caminhado com Cristo e já sabiam das profecias, mas estavam esquecidas. Tanto que os anjos precisaram lembrar as mulheres: olha, ele falou, no terceiro dia ele ia ressuscitar. O milagre já havia sido anunciado, mas elas esqueceram, porque na verdade elas não nutriam expectativa de ver o milagre acontecer. Agora nós vemos dois homens, dois discípulos, ou talvez um homem e uma mulher. Aqui fala que um é Cleopas, talvez a sua esposa Maria, não sabemos. Mas um casal ou dois discípulos estavam no caminho de Emaús. Estavam ali se lamentando, mas também os seus olhos estavam fechados. E neles não havia nenhum tipo de expectativa de ver o milagre, a ressurreição. Eles estavam se lamentando, porque eles achavam: o profeta veio, ele era um profeta, ele veio, ele realizou muitos milagres, ele disse que era o Filho de Deus, mas ele morreu. Então no coração deles, Jesus estava morto. No coração delas, Jesus estava morto, estava no túmulo. No coração deles, Jesus não tinha ressuscitado. No coração deles, Jesus estava morto. Jesus advertiu, e o texto fala, olha, enquanto ele falava, não nos queimava o coração. Eles, embora não haviam reconhecido Jesus, eles viram a presença de Deus naquele homem que falava com eles. Muitos até percebem a presença de Deus, e até recebem uma manifestação do Espírito, sente a glória, mas na verdade, na sua vida, Jesus está morto. Aí então, aqueles homens foram, constrangeram aquele outro homem, que no caso era Jesus, a entrar na aldeia. E quando Jesus, ele parte o pão,
quando ele parte o pão, os olhos são abertos. E quando aqueles homens voltam a Jerusalém, eles dizem, olha, nós reconhecemos que era ele. O milagre aconteceu quando o pão foi repartido. Você sabe quando acontece um milagre? Quando você está se alimentando do pão correto. Eu falei no início dessa palavra a importância de nós termos relacionamento com os nossos irmãos. A importância de nós mantermos a comunhão. E por isso nós trabalhamos numa visão que é celular. A nossa metodologia celular não é porque nós queremos dar uma tarefa para alguns líderes, para reunir pessoas, para ter uma atividade durante a semana. Gente, facilmente nós poderíamos fazer um culto aqui na quarta-feira ou na quinta. Sim ou não? Quantas igrejas nós vemos que tem culto quarta, quinta, sábado, domingo, tem culto semana inteira? Facilmente nós poderíamos fazer um culto aqui na quinta-feira, ou na quarta-feira, ou na sexta, ou na terça, tanto faz. Facilmente nós poderíamos fazer. Por que não fazemos? Por que nós viemos aqui nesse lugar somente no domingo? Porque no domingo, no primeiro dia da semana, é o momento que nós servimos o pão aqui para a igreja. É o momento que nós servimos o pão para essa grande mesa, chamada Família da Fé, aqui na Ouro Preto 785. Amém? Já divulguei o endereço na internet. Aqui domingo nós servimos, mas em grupos menores, em pequenos grupos, em células, o pão está sendo servido. O pão está sendo servido. Assim como o pão do sacerdócio dentro das famílias deveria ser servido. Que pão é esse? A palavra. A palavra é o pão que abre os nossos olhos. A palavra é o pão que, quando é servido, ela cura a nossa visão. Ela cura o nosso olhar. Ela cura a maneira que eu enxergo as coisas. Por quê? Que se meus olhos não forem luz, que grandes trevas há em minha vida. Então, se o teu olho não for luz, a tua luz será trevas. É o que a Bíblia diz. Mas quando eu começo a participar do pão, a repartir o pão, alguém pode pensar, pastor, mas eu vou no culto de ceia. Amém, querido? Glória a Deus. Sabe que na minha concepção, o ideal era fazer culto de ceia toda semana. Sabe por quê? Porque a ceia, ela é para resgate, para remissão. Ela cumpre o mandamento. Mas a ceia, ela também para redimir. Nós vemos lá em Colossenses que até coisas do céu e da terra, coisas materiais, são redimidas através do sangue do Cordeiro. Mas nós temos o hábito de servir a ceia, e a maioria das igrejas também fazem isso, servir a ceia uma vez ao mês. Mas o pai de família pode servir a ceia na sua casa. Não há problema nenhum. Isso não é um dogma, não é uma questão religiosa, não. Isso é comunhão, é partir o pão e repartir o cálice. Isso é comunhão. Lá na minha casa, tem vezes que a gente já fez 7 dias tomando a ceia em família todos os dias, por uma causa, orando juntos e buscando e nos consagrando. Por que que não? Agora eu vejo que muitas pessoas ficam enfermas na sua mente, nas suas emoções, e elas pegam o caminho
ficam tristes, chateadas, e os seus olhos ficam fechados. Como é que vem a cura? Volta para a comunhão. O pão que é servido, ele vai promover cura dos teus olhos. Amém? Quando uma pessoa se afasta da comunhão, ela tem N justificativas para culpar os outros, mas ela não sabe que os olhos delas estão fechados. Agora, quando essa pessoa volta para a comunhão, ela volta para a célula, ela volta para a comunhão do corpo. Nós somos um corpo, amados. Nós não podemos viver isolados por aí. Nós não podemos viver desagregados. Não, nós somos um corpo. Nós precisamos viver em unidade e amor. E não existe reino de Deus com pessoas isoladas, com pessoas que caminham sozinhas. Não existe isso no reino. Provérbios 18 diz: aquele que caminha sozinho, aquele que anda sozinho, busca o seu próprio interesse, se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, uma pessoa é restaurada quando ela volta a sentar à mesa da comunhão e receber o pão que é repartido. Quando os olhos se fecham, essa pessoa já não crê mais nos milagres. Quando ela pega o caminho da aldeia errada, ela já não crê mais nos milagres. Ela já não nutre mais expectativa pelos milagres. Mas começa a se lamentar: olha, teria dado certo. Olha, porque isso, porque aquilo outro. Mas quando ela encontra no caminho o Senhor, quando ela encontra um líder, quando ela encontra um pastor, quando ela encontra alguém que serve o pão, os olhos abrem. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que essa palavra não é por acaso. Eu creio que esse pão vai abrir teus olhos nessa noite, para você voltar a ver os milagres na tua vida, para você voltar a crer e nutrir expectativa, porque muitos entraram numa rota de desistência, mas o Senhor vai abrir os teus olhos e vai te mostrar o quanto Ele está contigo, o quanto Ele está perto, ainda que você não esteja vendo, o quanto Ele está perto. Ele vai te mostrar, Ele vai se dar a conhecer, Ele vai se revelar na tua vida. Então a palavra é: volte a sentar à mesa e participar do pão. Esse pão vai curar a tua visão. Esse pão vai te mostrar o quanto Ele está perto, e que as profecias não vão ficar no meio do caminho. Querido, hoje me perguntaram: pastor, mas aquela profecia vale para nós hoje? É para o Velho Testamento? É para o Novo Testamento? Eu quero te dizer algo: o mundo espiritual é atemporal. O mundo natural é temporal, mas o mundo espiritual é atemporal. Sabe quando é que uma profecia termina? Quando ela se cumpre. Se ela não se cumpriu ainda, ela estava em vigor. A palavra lançada, a profecia, não interessa se foi 1000 anos atrás, 3000 anos atrás. A palavra profética foi lançada, se ela não cumpriu ainda, ela está lá e ela vai se cumprir. Então você quer saber se uma profecia é para ti? É só você olhar para trás. Já se cumpriu isso? Não, então vai cumprir. Se está na palavra, nada vai voltar vazio. Amém? As palavras que foram liberadas vão se cumprir. O problema é que muitas vezes nós podemos estar choramingando, tentando deixar túmulos perfumados. Túmulo só tem carniça. Não adianta querer perfumar túmulo. Não adianta procurar vida onde não há vida, onde não é local de vida. Não adianta. Não adianta querer embelezar túmulo. Como a palavra diz, sepulcro caiado
É bonito por fora, mas por dentro está destruído, está disforme, está sujo, está impuro, está mal cheiroso, podre. Não adianta. Agora, quando nós entendemos onde nós devemos buscar o pão, entendemos onde Deus nos colocou para buscar o pão, nós vamos receber esse pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele é o nosso pão diário, não de alho, diário. Amém? Alho é bom, eu gosto também, mas é pão diário. Ele é o nosso pão e é dele que nós nos alimentamos. Volte para a mesa e você começará a ver o quanto Ele está próximo de ti e que os milagres já estão diante de ti. Quando nossos olhos estão fechados, nós não conseguimos ver nem os milagres que Ele já fez, quiçá aqueles que ainda vão acontecer. Quando os nossos olhos estão fechados, as palavras proféticas são como qualquer outra palavra. Elas não têm efeito nenhum na nossa vida, não geram expectativa nem fé nenhuma em nossas vidas. São só meras palavras. Agora, quando os nossos olhos estão abertos, as palavras começam a fazer sentido. E nós deixamos queimar os nossos corações dizendo: Senhor, eu sei que é o Senhor que está falando. Eu sei que é o Senhor, ainda que eu não veja o milagre, mas eu sei que é o Senhor que está falando. E o Senhor quer falar contigo em profundidade, meu irmão. O Senhor quer falar contigo em profundidade. Volta para a mesa e participa do pão.